E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. E eu sou a Pri, e hoje vamos falar de um assunto delicado, importante, Que é um dos que eu mais tinha curiosidade quando eu estava curioso, vindo. que as pessoas perguntam. A gente demorou um pouquinho para fazer esse vídeo, mas a gente vai explicar o porquê. E hoje a gente vai falar sobre custo de vida no Canadá. E aí? Bora falar de viagem? Bom, pessoal, como eu falei, a gente demorou 7 meses para fazer esse vídeo. Já deu 7? Vai fazer essa semana. Olha, 7 meses de Canadá. Por que a gente demorou, Bruno? Porque até você conseguir ter uma situação estável, né, com as contas ajustadas, demora. A gente faz uma projeção quando a gente está planejando o nosso plano Canadá e quando a gente chega, a realidade é um pouco diferente. Na verdade, a gente não nos deu algum luxo, né? Alguns luxos quando a gente chegou aqui. Como? A gente queria comer tudo, gente. Queria provar tudo, sair pros lugares. A gente gastou algumas Conhecer coisinhas. restaurantes, a gente Isso. mobiliou a nossa casa. Aí tem a parte que a gente vendeu tudo lá no Brasil, né? A gente veio sem nada de móvel, a gente não trouxe nada de móvel aqui pro Canadá. A gente montou uma casa do zero. Sem contar que nós temos 2 filhas, é uma família de 4 pessoas. A gente chegou no meio pro final do verão, indo pro inverno, então a gente teve que comprar muita roupa de frio, que a gente não estava acostumado. Então hoje, a gente está gravando esse vídeo dia 8 de março, eu tô com meu computador aqui para ajudar a guiar. A gente consegue ter uma situação um pouco mais estável. Sim. Né, daquilo que a gente gasta, de quanto vem de conta, quanto vem de cartão de crédito, quanto que a gente está gastando mais ou menos de mercado, numa situação um pouco mais real. Né? Uhum. Eu tô com a minha planilha aqui, A gente vai começar falando de qual? do maior de todos. Né? Eu vou passar e vou colocando os valores na tela, depois a gente vai fazer o valor final, quanto é que a gente gasta mais ou menos por mês aqui, né? Mas eu vou falando de cada um deles. E o primeiro, o mais importante, o mais caro, que mais vai tirar o sono de quem tá vindo pro Canadá, É o aluguel. O aluguel, gente, a gente pesquisou, né? Muitas pessoas pesquisam antes de vir pro Canadá, num país, no Brasil, no caso, e a gente via valores, né? De um chão, porém a gente optou por outro, né? Por que a gente optou por este apartamento? Eu vou falar um pouquinho antes, para depois a gente falar o valor real que é hoje aqui no Canadá, um apartamento de 2 dormitórios, com 2 banheiros, que isso é muito importante. No nosso caso, a gente não abre mão disso. de ter né? a privacidade do casal, né? Então, a gente optou por esse apartamento, que não é o valor que a gente vai falar, ele é maior, bem maior, por conta que a gente tá no apartamento, que é uma amiga nossa, né, brasileira, que mora aqui no Canadá há mais de 10 anos. E na época a gente optou, né, por conveniência, por comodismo, por segurança, né, por ficar no mesmo prédio que ela. Então, assim, ela nos deu e ainda dá muito apoio com isso, Ajuda né? com as crianças nas escolas, Exato. levou a gente pra cima e pra baixo pra fazer as compras. Isso. Antes de comprar o carro, ela que era o nosso motorista, né? Tipo, ela levava a gente pra tudo quanto é lugar. Sempre foi muito solícita. Até hoje nos ajuda muito. Então, por conta disso, desse motivo, a gente ficou nesse prédio. Que é lindo, maravilhoso, tem que falar. E é um dos né? bairros mais caros de Vitória, né? A gente mora em Vic West aqui. Mas o prédio também é O prédio é luxo. super moderno. A gente não precisa disso, mas assim, a gente não optou por luxo, a gente optou por segurança, né? Eu não conhecia o Canadá, eu não conhecia quais eram os bairros, como que era, as minhas filhas de ir e vir de ônibus. Hoje aqui, quase 1 ano de Canadá, a gente já consegue andar com as nossas próprias pernas em questão de escolher o bairro, escolher um imóvel mais barato. Muita gente opta por chegar, ficar primeiro num hotel ou num Airbnb pra resolver isso aqui, justamente porque é uma boa, pô, você tá no Brasil, você não conhece o bairro. E se você escolhe um bairro ruim, por um contrato de 1 ano, e se a vizinhança não é legal? A gente teve essa possibilidade, a gente paga por isso, a gente paga caro por isso, é muito caro por isso. Mas a gente vai estar em processo de mudança, então a gente vai passar 2 valores. Tá? Hoje a gente paga $3.550 de aluguel, é dolorido, é caro, é muito caro. A gente está em processo de mudança. E eu vou usar para valores reais de cálculo, como eu falei, a gente consegue ter uma base mais estável. O apartamento que a gente vai morar vai custar $2.600, tá? Esse é um valor normal aqui em Vitória para 2 quartos. Para um apartamento de 2 quartos. E 2 banheiros, certo? E esse valor não inclui utilities, tá? Que são as coisas, água, luz, as coisas que você tem que pagar aqui. Né? No nosso condomínio não está incluso. Para vocês verem a diferença, né? A gente está baixando $1.000 da nossa conta mensal.
Tá? Vai fazer muita diferença, Vai né? fazer muita diferença, $1.000 por mês. Então a gente está considerando $2.600. É possível achar menos? Hoje, agora em 2025, está começando a baixar o aluguel. Então eu achei coisas de 2.400, 2.300, um quarto por menos de 2.000, 1.900, 2.100, 3 quartos já vai para cima dos $3.000 por mês. Até se a gente tirar um banheiro, colocar 2 quartos e um banheiro já baixa bastante, né? Mas não é o caso que a gente busca. Tá? Então, aluguel, $2.600. Próxima conta. Próxima conta, que eu acho que hoje ninguém vive sem, internet. Né? A gente fechou ainda do Brasil com um brasileiro, tá? Que foi indicação de onde a gente fechou nossos celulares, a gente vai falar dos celulares também. A gente fechou com o Gustavo, que ele faz Telos, que o nosso prédio aqui é toda a internet da Telos. Hoje você tem duas grandes empresas aqui no Canadá, que é a Rogers e a Telos. Né? Nosso celular é Rogers, a internet de casa é Telos. A gente paga $72 já com a taxa por 1 giga de velocidade. Quanto que a gente tinha no Brasil? A gente pagava 160, 170 pela Vivo Fibra de 300 megas. Né? Então é uma diferença, é 1 gigabit de velocidade. É um por cavalo. $72. Com Wi-Fi integrado 6E, você não faz nenhum tipo de instalação, eles ligam à distância. Né? Então a gente paga 72, 65 o plano, aí você tem as taxas, né? O PST e o GST, sai $72 todo mês o boleto. A internet maravilhosa, fibra, não tem o que falar, tá? E aí já já linka com valor? Celulares. Né? A gente optou por vender os nossos aparelhos quando a gente saiu do Brasil, então a gente procurou a Canadian SIM, a gente indica eles, o atendimento foi super legal, super bacana. A gente pegou os nossos aparelhos no aeroporto. Então a gente comprou os chips, eles mandaram os chips para casa e a gente retirou os aparelhos quando a gente chegou em Toronto. E estava no Brasil ainda, chegou os chips, né? Eles podem mandar o eSIM ou pode usar o chip físico. A gente optou por pegar o chip físico, porque pra gente seria mais fácil, porque eu estaria com o aparelho mais antigo até pegar os daqui, enfim, a gente optou por isso. Então a gente optou por financiar o aparelho dentro do plano. Então leve em consideração que o nosso plano tem a internet 5G Plus, de 100 GB para cada um, e mais um iPhone 15 Pro Max para ela, e 2 iPhones 15 Pro, um meu e um da Giovanni. Então a gente está falando de 3 linhas telefônicas com 3 iPhones. 15. Que era o iPhone mais atual na época. Pelos telefones a gente pagou, acho que a gente paga $15, acho que é $12 o meu e da Giovanna e $15 o da Pri. Isso no mês. É naquele esquema de você fazer o return depois. Eles podem explicar como é que funciona isso melhor para você, senão o vídeo vai ficar muito longo, não é o intuito. Mas é super comum aqui você fazer como se fosse um leasing do iPhone, você usa, paga um pouquinho por mês, a gente deu acho que $90 de entrada e vai pagando 15 por mês. Tá? Chega no final do plano, você troca por um novo. Exatamente. Que essa é a intenção. Exatamente. Aí você vai pagando isso para sempre, né? Tem gente que acha que é legal, tem gente que não acha. Se pagar $15 por mês para ter um iPhone do ano a cada 2 anos, para mim não é nada de ruim. Então o nosso boleto com as 3 linhas, ele dá $226. Então são $226 com internet, 100 GB de internet para cada um de nós, 5G Plus, com 3 iPhones 15. Tá, isso já está incluindo o financiamento do aparelho. Então, $226 de telefonia para 3 pessoas. Bom, próximo conta, vamos falar o quê? De cartão de crédito? É complexo, né? A gente costuma pagar as nossas contas no cartão de crédito, a maioria delas. Por quê? Porque você aqui no Canadá é muito comum o cashback. Né? No Brasil a gente fazia milhas, então a gente sempre teve essa cultura de passar tudo no cartão de crédito. O que mudou, Bruno? Nada. Mudou sim. No Brasil a gente dividia. Aqui a gente não parcela a conta. Exatamente. No Canadá não dá para você parcelar. Por exemplo, no Brasil a gente comprava, quero comprar uma TV, vou trocar a TV da sala. A gente fazer 10 vezes sem juros no cartão. 10 vezes, 12, 6. Aqui não, aqui gente. Não. Aqui é à vista. E quando você uma vez no cartão. Exato. O que eu vou tentar fazer aqui para ficar mais fácil? Tá? Os principais gastos. Não vou fazer o meu cartão da Pri, como eu tenho na minha tabela. Eu vou colocar o que a gente gasta em média de mercado. Sim. O que a gente gasta em média de lazer. Restaurante, comida fora e gasolina. Mas aí o lazer, como a gente já falou, é muito pessoal. Mas é as nossas contas. A gente vai falar a nossa realidade, né? Que a gente nos dá esse luxo aí, porque senão, né, gente, só trabalhar, estudar, a gente vai ficar louco, né? Longe da família, longe dos amigos. E isso faz parte da sua adaptação no Canadá. Tá? A pessoa que chega no Canadá pensando só em trabalhar e estudar, ela tem uma adaptação muito mais difícil. A gente sabe que a realidade é difícil. Principalmente pra gente brasileiro, que tem uma moeda hoje que tá valendo 4-1. É difícil. Mas quando você estiver planejando, se permita fazer um passeio, ter um momento de lazer, isso ajuda muito na adaptação. No processo.
Então, Mercado. mercado. A gente gasta no mercado hoje para 4 pessoas aproximadamente entre 600 a 800 dólares por mês. Tá? Contando, gente, 2 crianças. E isso faz muita diferença. Por quê? Lanche da escola. Aqui no Canadá, como a gente já falou no vídeo anterior, se você não assistiu, gente, já aproveita, volta lá. São as nossas filhas falando da experiência delas nas escolas. Ficou bem bacana o vídeo. E lá a gente fala que aqui a gente tem que mandar um lanchinho. O café da manhã e o almoço, né? Depende da escola, mas no caso delas a gente tem que mandar. Então, só isso daí, quanto que a gente gasta de suquinho, bolinho, pra fruta? todos os dias, porque esse tipo de comida é a comida cara. São snacks, são suquinhos, são frutinhas. Mesmo assim, gente, 600 a 800 dólares é muita coisa. É muita, muita, muita coisa. No Brasil, a gente gastava 1.200, 1.400 reais. 1.500 reais, fechando assim uma conta do mês, né? E hoje a gente tá falando de 600 a 800, né? A gente ganha, é metade disso. A gente ganha em dólar, então 600 a 800 é muito dinheiro, né? Só que a gente falou, a gente tem nossos luxos de chocolate, de vinho. A gente tem comprado vinho, a gente cerveja. tem comprado Lindt, a gente tem comprado Häagen-Dazs, coisas que a gente não tinha acesso no Brasil. Tinha, mas era com menos frequência. Não tinha. Eu nunca tinha comido Häagen-Dazs de alguns sabores que eu comi aqui. Eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. Lindt era só quando eu ia para os Estados Unidos. Mas você era mão de vaca, por isso dá pra comprar, mas é mais caro. Uma barra de Lindt do Brasil é 50 reais. Sim. Aqui a gente tá falando de 4 por 10. Então, assim, a gente se dá luxos, a gente sai para comer, a gente tem gastado... dá para gastar menos que isso? Daria para fazer um mercado com 500 dólares. Daria. Comprar só o essencial, básico, como muitas famílias fazem, né? A gente só tá falando da nossa realidade. Então, dá para gastar menos. A gente hoje se permite gastar entre 600 a 800 dólares, às vezes, porque depende de quanto a gente está trabalhando também, né? Pô, esse mês foi fraco de horas de trabalho, vamos dar uma segurada aqui. Exato. Não, esse mês está tranquilo, vamos fazer. Bom, então vamos fechar o mercado entre 600 e 800 dólares, a gente vai fechar em 700 dólares, lembrando que a gente tem 4 pessoas em casa. Então, um casal aí, provavelmente você vai conseguir fazer um mercado de 300, 400 dólares, provavelmente. Tá? Um ponto que a gente sempre considera para nós aqui, para nossa vida, é uma verba, um dinheiro aí para a gente separado para o nosso lazer. Né? E aí, quando a gente fala de lazer, a gente inclui passeios, sorvetes, comida, restaurante. A gente já foi em cinema, a gente já foi em um jogo de hóquei. Exatamente. Né? A gente tem separado por mês, né, mais ou menos uns 300 dólares pra gente poder pedir uma pizza, pra gente poder sair pra comer, pra gente chupar um sorvete com as nossas filhas, pra gente ir pra um parque. E só pra colocar em perspectiva, 300 dólares por dinheiro canadense é bastante dinheiro, né? Pra vocês terem noção, uma pizza boa aqui, daquela gosta de comer, com borda recheada e tudo mais, vai sair mais ou menos uns 40 dólares. E come nós 4. Uma pizza extra large. Extra large. Tá? É maior do que a convencional aí do Brasil. No Brasil, a gente estava acostumado a pagar 90 a 120 reais uma boa pizza. Quando a gente pedia a pizza. Tudo bem que eu sei que depende da região, varia um pouco, mas na nossa realidade era esse valor que a gente pagava pizza toda semana. Né? Exatamente. Restaurante nem se fala. Quando a gente ia no restaurante japonês, por exemplo, era 400, 450 reais os 4 para comer rodízio. Pra quem sabe que tem 2 filhos, era bem salgado, né? Então, assim, a diferença, pra vocês terem uma noção, o cinema aqui custa 7 dólares. Tá? E voltando no Japa, hoje, quando a gente vai nós 4, a gente gasta 120 nós 4. 120 dólares, exatamente. Lembrando, a gente não converte mais, então a gente pede que vocês também não façam isso. Né? Imagina que você ganha em dólar ou que você ganha em real. Você vai pagar 120 dólares ganhando em dólares, ou você vai pegar em reais ganhando em reais. Só para fazer uma equivalência, né? Uma proporção. Não dá para converter, porque não é a realidade. Exatamente. Qual que é o próximo? A gente colocou recentemente agora gasolina nas nossas contas, né? Que não tinha antigamente. E levando em consideração que dependendo de onde você morar, você também vai precisar pagar a vaga de estacionamento. Tá? Muitas vezes no preço do aluguel não está incluso o estacionamento do carro. A maioria não tá, né, Bruno? E aí você vai colocar aí uns 120 a 170 dólares por mês para você estacionar seu carro. Alguns lugares residenciais você consegue pagar na rua, que é o que a maioria dos canadenses fazem. Né? Eles param o carro na rua. Até quem tem casa, gente. Os canadenses eles usam a garagem para outras coisas, não colocam o carro na garagem. É depósito. A garagem do canadense é depósito e o carro fica parado na frente. Né? Então, a gente gasta 100 dólares por mês de gasolina, agora que a Pri está se deslocando bastante com o carro. Eu rodo bastante com o carro, mas aí é 99, 101, 102 dólares
um mês ou um pouquinho mais de um mês. Rodo bastante. Então a gasolina vale bem a pena, uma gasolina pura, né? A maioria das estradas que ela pega são estradas mesmo, então o consumo do carro é muito bom. Só para levar em paralelo, ela já chegou a gastar R$1.400 por mês para ir trabalhar em São Paulo, quando a gente morava em São Caetano. E... O próximo ponto que eu tenho aqui, seguro-saúde. Né? O que a gente tem de seguro-saúde? Só para vocês entendam, a saúde no Canadá é gratuita para todos os residentes permanentes do Canadá ou cidadãos canadenses. Nós, hoje, somos residentes temporários, nós estamos estudando, somos estudantes internacionais. Então, a gente tem que pagar $75 por pessoa para ter acesso à saúde no Canadá, com o mesmo nível de um canadense. Só que a gente paga. Só que a gente paga. Então, tudo que o canadense tem direito, a gente tem direito pagando $75. Isso aqui em British Columbia, tá? Que é onde a gente mora. E todos esses valores aqui são da nossa cidade, da nossa realidade. Nossa província, né, gente? Então, cada província tem um vai valor. Vai ter a sua realidade. Está falando da nossa realidade, onde a gente mora hoje. Exatamente. Que é considerada... a província mais cara do Canadá. Não cara. É uma das mais caras. É a mais cara? É a mais cara do Canadá. Você morar hoje em Vancouver, em Vitória, é o lugar mais caro para você morar do Canadá. Mais caro do que você morar em Toronto, então, leva em Ontário. em consideração todos esses valores que a gente falou de aluguel, Exatamente. de tudo. Se você for procurar uma casa em Calgary, em Manitoba, em Saskatchewan, você vai ter valores completamente diferentes de tudo isso. A gente paga pelo conforto de estar no meio do inverno e ter dias de sol com temperatura de 10 graus positivos. Exato. A gente paga por isso. E... próximo item, que aí entre as duas que eu nunca sei qual é qual, né? A gente tem duas, uma que cuida da eletricidade / aquecimento da água, e a outra que cuida do aquecimento somente da água, né? Que são a Enerpro e a BC Hydro. A BC Hydro é a que cuida da água, né? Da água. Então, assim, ela vem a cada 2 meses, né? O boleto, então não é mensal, né? E ele vem estranho ainda pra gente, isso, né? Ela é o que a gente consome de água, vem a cada 2 meses e ela vem em média $60 a cada 2 meses. Então, pra gente usar no nosso cálculo mensal, $30 por mês de água, que é o que a gente paga aqui. Tá? E o outro boleto que a gente tem é a Enerpro, que essa sim cuida do aquecimento, né, da eletricidade, então é meio que junto eletricidade e aquecimento. Então se você aquece a água, né, ela vai te cobrar dentro do aquecimento, o que você gasta de televisão, de luz, mas vem tudo na Enerpro. Tá? E aí esse boleto ele vem mensal e a gente está gastando mais ou menos uns $130, $120 por mês, né, de Enerpro. Então, considerando que tudo aqui é água quente, gente. Todas as torneiras são água quente, tem luz pra caramba aqui. A gente é uma casa de 4 pessoas morando, tomando banho. 5, porque o cachorro também toma banho em casa. O cachorro também toma banho e seca aqui em casa. Né? Uma vez por semana, mas tem que considerar. Então, o nosso valor hoje de custos atualizado, já estou considerando o que a gente vai pagar no apartamento novo que a gente está alugando de $2.600. Então, recapitulando, $2.600 de aluguel, 72 de internet, 226 de celulares, $700 de mercado, $300 de lazer, $300 de seguro-saúde, mais ou menos $30 de água, $100 de gasolina e $130 de luz. Que dá o total dá um total de $4.458 por mês para 4 pessoas morarem em uma das cidades mais caras do Canadá. Sim. Considerando que tem 3 linhas de celular aí, né? Exatamente, com o iPhone, com tudo que tem direito numa vida que hoje a gente pode falar que a gente tem uma vida muito tranquila aqui. Sim, dá pra reduzir? Dá, bastante. Daria pra reduzir. A parte do lazer. Exatamente. Né? Não precisa ter o celular do ano, dá pra reduzir bastante isso daí. Só pra fazer um paralelo aqui, 4.550 dividido por 2, por exemplo, porque nós somos um casal, nós dois trabalhamos. E cada um de nós deveríamos contribuir com $2.275. Então o custo, né, para uma pessoa se manter no Canadá, uma pessoa que ganha $14 a hora, um casal, né? Vamos supor que a Priscila trabalhasse 40 horas semanais e eu trabalhasse 40 horas semanais, $14 a hora você consegue se pagar aqui no Canadá. Só que o salário mínimo é $17,50. Então é um negócio muito mais real e muito mais viável, muito mais compatível com a renda que a gente tem aqui no Canadá do que é para
provavelmente no Brasil. Mesmo sendo valores altos, você fala, pô, mas $2.600 de aluguel, se eu fizer isso por 4, vai dar R$10 mil de aluguel. Né, que é o que todo mundo fala pra gente. Falam, nossa, vocês pagam 15 mil de aluguel, eles pegam o valor e... Não é. Exatamente, não é essa conta que a gente tem que fazer. Você tem que saber quanto você vai ganhar no Canadá. Qual é o salário mínimo da sua província? O salário mínimo hoje de British Columbia vai aumentar, mas hoje ele é R$17,40. Se você fizer isso vezes as horas que você pode trabalhar, você vai ter o que você vai ganhar no mínimo versus mais ou menos o que você vai gastar, que foi o que a gente fez. Eu tenho uma planilha com os nossos salários, com os meus gastos. Eu fiz isso lá do Brasil para 5 anos. Esse é o segredo de você dar certo no Canadá. Gente, o Plano Canadá vai muito mais além de como você vir, né? É reserva, quanto você vai levar, os próximos 5 anos, que nem o Bruno falou, quanto você pode ganhar, coloca o mínimo, mas chegando aqui, o cenário pode ser outro. A gente ganha mais do que o mínimo. Sim, mas a gente considerou o pior cenário. Eu considerei o salário mínimo para os dois por 3 anos. Eu cheguei em 2024 que até 2027 eu ia estar ganhando $17,40. Eu e ela. Sim. Considerando o pior cenário. Graças a Deus, no primeiro emprego que nós tivemos, a gente já ganha acima do salário mínimo. E já estamos construindo a nossa vida aqui. Sim. A gente só está compartilhando um pouquinho da nossa realidade, mas a gente está querendo falar para você que está pensando em vir para o Canadá, fazer esse plano, né, considerando o mínimo, o pior cenário, para a gente ser um pouco mais pé no chão, né? Não pessimista, mas realista. E é isso. Então eu espero que tenha ajudado vocês. Se a gente esqueceu de alguma coisa, comenta aqui, né? Se não ficou claro também, comenta aqui. E o que você gostaria de ver no próximo vídeo? Né? Já pediram sobre carro, já falamos sobre estudo, sobre as escolas. Deixa comentário. Qual é a sua curiosidade? A gente vai abrir, provavelmente no futuro, uma caixa para vocês perguntarem coisas aleatórias pra gente, a gente responder tudo para vocês. Mas comenta aqui o que vocês gostariam de saber de Canadá, de viagem. A gente não parou com as viagens, em breve vamos ter viagem. Vamos explorar um pouquinho mais esse Canadá e a gente vai mostrar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Ativa o sininho. E até a próxima. Tchau.